Daniel, lança braba aí sobre o Jesus da fé, Jesus histórico e Jesus mítico. Explica as diferenças de cada um e por que Jesus histórico e Jesus mítico não corroboram com o Jesus da fé. Tamo junto. O Jesus da fé eu mencionei brevemente. Um abraço aí ao Antônio Miranda, que faz um trabalho interessante na militância ateísta aqui no YouTube também. Eu falei um pouquinho sobre o Jesus da fé lá no início da nossa conversa, que é aquele Jesus que foi construído socialmente por meio dos sacerdotes da Igreja Católica ao longo dos primeiros séculos do cristianismo. Então a noção de que Jesus foi Deus encarnado entre nós foi uma construção teológica. Esse é o Jesus da fé. É o Jesus que faz milagres, que intercede por nós, que ressuscitou, que multiplicou pães. A história, ou o trabalho do historiador, não tem nada que ver com esse tipo de Jesus. O historiador ele não tem nenhum tipo de elemento capaz de corroborar os milagres bíblicos. Não adianta nem trazer o prego aqui da crucificação e falar que então Jesus ressuscitou. Você pode falar que é uma prova, de repente, de que houve crucificações, mas que houve uma ressurreição é bem diferente. Até porque, eu não quero me estender muito, mas o Bart Ehrman fala que até mesmo é possível do ponto de vista histórico você dizer que algumas pessoas viram Jesus depois de sua morte. Agora, eu vi a minha bisavó depois da morte dela no azulejo do banheiro, que eu te contei mais cedo. Nem por isso era de fato a minha bisavó espiritualmente se manifestando, se materializando diante de mim. Podia ser uma alucinação minha. Pessoas que têm um rompimento, uma perda de um ente querido brusca e mexe com a sua cabeça, uma sensação de culpa, são mais inclinadas a ter algum tipo de alucinação com o ente que faleceu. Então pode haver muita psicologia por trás dessas coisas. O próprio Paulo, que teria se encontrado com Jesus, poderia sofrer de um tipo de epilepsia. Tem um médico cientista que elaborou essa hipótese e o Carlos Orsi, no seu livro dos Milagres, descreve isso muito bem. Paulo pode ter tido uma doença e durante essa doença, durante uma crise epiléptica, ele pode ter visto uma luz, um clarão vindo até ele, caiu no chão, depois ficou ali alguns dias, algumas semanas sem conseguir enxergar. E tem pacientes com epilepsia que podem ter esses mesmos sintomas. Então a gente tem que descartar as hipóteses mais plausíveis, que a gente sabe que coisas assim ocorrem no mundo, antes de abraçar uma ideia sobrenatural. É isso que o ceticismo, ou que uma posição mais razoável, mais racional, pelo menos diz pra gente. Então Jesus da fé é esse Jesus que foi sendo construído em torno de lendas, muitas das quais foram herdadas de outras mitologias. Jesus não foi o primeiro a supostamente curar cego, a ressuscitar uma pessoa que morreu, ou a ele mesmo voltar dos mortos. Houve outros casos na história. O Jesus histórico seria esse personagem que de fato existiu, que os historiadores reúnem elementos a partir de registros, como as próprias escrituras, registros paralelos, para além da Bíblia, que endossam, que corroboram a ideia de que houve um judeu ali no século I na Palestina, dizendo que o fim dos tempos estava próximo. Vocês têm que se preparar aí, inclusive uma profecia que acabou não se cumprindo ali, que ele diz em 2 dos evangelhos, né? Muitos dos que estão aqui presentes nesta geração virão tudo isso que eu estou dizendo agora. Não rolou. Vamos esperar mais um cadinho. Desculpa, isso aqui foi uma... Desculpa, espero que ninguém tenha se ofendido com essa... Enfim, esse é o Jesus histórico, O que a gente pode extrair de historicidade, daquilo que provavelmente aconteceu sobre Jesus? Existiu mesmo? Os historiadores parece que, em geral, concordam que houve esse cara que estava pregando o fim dos tempos lá atrás, e que não acreditava ser Deus, reforçando aquilo que eles dizem também. Agora, o Jesus mítico seria uma ideia sobre um Jesus que sequer existiu. Nem houve esse homem. Essa é uma vertente que parece ser menos endossada pelos acadêmicos historiadores. Seria a ideia de que, por exemplo, o Império Romano, por parte de alguns que talvez tivessem algum interesse em manipular as massas, teria inventado a história desse homem, disseminado essa história por aí com fins políticos. Por controle de massas, talvez? Não sei. Como uma mitologia qualquer, como a gente tem as mitologias nórdicas e por aí vai. Esse Jesus mítico, né, que seria totalmente mitológico, pelo que eu sei até agora, não é a versão mais endossada pelos historiadores. Essa versão mais histórica, enquanto um judeu que acreditava no fim dos tempos e que estava enganado sobre esse fim dos tempos, nem acreditava ser Deus, mas que por
circunstâncias políticas, pela sua morte, por ter arrebanhado alguns seguidores ali, acabou tendo uma relevância que se propagou e se tornou quem ele é hoje, talvez, eu acho que é muito mais provável que ele tenha existido, mas não com todos aqueles poderes que são descritos ali. Esse seria o Jesus histórico. Entendi. Mas podemos estar enganados.